Amém, irmãos? Paz, Senhor Jesus. Glória a Deus, pode sentar, irmão. É uma honra estar aqui nessa noite. Eu agradeço a confiança dos pastores, dos líderes, que estão sempre nos tratando com muito carinho. E a gente já é uma família, né? Para quem não me conhece, eu sou a Tainá, esposa do Daniel. Nós somos do Ministério Apacentar, amém? Muitos de vocês sempre estão lá conosco. E é uma honra, irmãos. Eu gostaria que você abrisse em Gênesis comigo. Nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre uma vida de contemplação. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque tem muita coisa para falar, irmãos. Mas Deus é quem opera tudo em todos, amém? Então, como nós já ministramos, como nós já cantamos, como foi entoado nessa noite, abra o seu coração, amém? Quem está com fome e com sede da palavra de Deus, amém, irmãos? Não coloque as expectativas dos irmãos em mim, tá? Porque vocês vão se decepcionar. Coloque as suas expectativas em Jesus, tá bom? Então nós vamos ouvir a voz dele. Irmãos, quando nós falamos de contemplação, é muito interessante, muito profundo. É inevitável eu falar um pouquinho sobre sacerdócio, porque nós estamos numa série no nosso ministério sobre sacerdócio. Então vai sair alguma coisa aqui, porque está queimando no meu coração também. Mas quando a Lô me perguntou, Tata, o que você vai querer falar, né? O que Deus está ministrando? E essa palavra eu tenho carregado desde o dia em que Jesus me encontrou e que Ele me chamou. E eu creio que isso também já deve ter acontecido com você. E nós precisamos cultivar esse lugar, irmãos. Porque sem uma vida de contemplação não existe adoração. Sem uma vida de contemplação não existe revelação de quem Cristo é. E é sobre isso que nós temos que falar. É sobre isso que nós temos que cultivar no nosso secreto. E é para isso que nós nos reunimos aqui em público. Para contemplar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então vocês podem participar comigo, tá? Vocês podem falar glória a Deus, aleluia. Amém? Dá uma força aí, ô mozão. Amém, irmãos? Uma vida de contemplação, ela nos leva para um lugar de adoração. E você já deve ter ouvido isso. Mas existem alguns pilares que me fazem pensar e meditar profundamente sobre isso. A primeira coisa é que contemplar tem a ver com a gente aprender a ver Deus em tudo e em todos. Aí você me pergunta, Tata, mas e a maldade? E o mal? E a frustração? E o dia ruim? E quando as coisas não dão certo? Eu quero te dizer, Deus ainda está lá. Deus ainda continua sentado no trono. E é por isso que eu quero te convidar nessa noite a buscar esse lugar de contemplação. Então, o primeiro fato é que a vida de contemplação, ela tem a ver com satisfação. E quantas vezes, irmãos, nós nos acordamos pela manhã e, em vez de adorar, nós reclamamos ou nos queixamos daquilo que não temos. Quando, na verdade, tudo que nós precisamos está dentro e não fora. Isso é falar sobre contemplação. É olhar para aquele que habita dentro de mim e de você. Porque às vezes nós falhamos em procurar Deus em coisas, em lugares, não que Ele não esteja. Mas acontece que Ele escolheu um lugar para habitar. E é por isso que a gente se reúne como igreja. Porque a igreja é um corpo. E Deus é a cabeça. Então de lá vem a revelação. De lá vem o comando. De lá vem o sim e o amém que eu e você precisamos. Glória a Deus por isso. Porque se dependesse de mim e de você, irmãos, nós não teríamos expectativa nenhuma de vida, nem esperança. E aí nós vamos para a segunda coisa, irmãos. O segundo pilar da vida de contemplação é vocação. Sabe por quê? Você nasceu para ver Ele, para adorá-lo, irmãos. Por que eu falei para você abrir em Gênesis? Nós vamos ler um pouquinho depois. Porque quando Deus cria o homem e sopra nele o fôlego de vida, pensa comigo, irmãos. Quando Adão abre os olhos, quem ele vê? Deus. A primeira coisa que o homem contempla é Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Então quando Ele chama a mim e a você de um lugar de trevas e de escuridão, Ele está dizendo, meu querido, eu tenho uma nova vida, olha para mim. Essa é a revelação mais profunda que, meditando nessa palavra, cravou no meu coração. Irmãos, nós precisamos olhar para Deus.
Ele vai usar os homens, as mulheres, as canções. Ele vai nos usar porque Ele nos ungiu para isso. E isso também tem a ver com vocação. Mas se Deus não estiver nas coisas, nos lugares, nos ministérios que nós exercemos, irmãos, não valerá a pena. E aí nós vamos para a terceira coisa importante que eu já disse, que é a adoração. A nossa vocação é estar com Deus e morar com Ele eternamente. E até que a nova Jerusalém não desça, nós temos que queimar diante da presença. Então a adoração, irmãos, é um privilégio de acessar a presença para ver a beleza de Deus e exaltar a sua santidade. Porque é impossível falarmos de contemplação, de vocação, de adoração, sem falar daquele que é digno. Por que nós adoramos? Por que nós contemplamos? Por que você parou a sua vida para sentar aqui nessa noite e adorar? Porque Ele é digno. Você não veio para me ouvir. Você não veio para cantar. Você veio para ver aquele que é o autor e consumador da vida. E Ele tem vida com abundância. Nós já cantamos aqui, irmãos. Nós cremos nessa verdade. E esse rio precisa fluir de nós para as pessoas que ainda estão sedentas. Então, irmãos, dito esses 3 pilares, nós vamos para uma coisa importante. A contemplação, irmãos, ela precisa partir de um encontro. Sem encontro não há contemplação. Né? Quando nós começamos um relacionamento, nós estamos apaixonados. E aquele fogo no nosso coração de querer gastar tempo com aquela pessoa é maravilhoso. E você não vê a hora de se encontrar para ter relacionamento. E eu quero te lembrar nessa noite, o Senhor te espera todos os dias, como esperava Adão na viração do dia, para falar com Ele, perguntar como Ele está. E às vezes nós achamos que o serviço vai suprir o relacionamento, mas isso não acontece. O serviço não faz sentido sem relacionamento. Porque subir aqui é muito fácil, irmãos. Você prepara a sua oratória, você treina, você ensaia, você fica bom. Porque o ser humano tem habilidades e talentos, é natural. Mas a devoção, irmãos, o temor, a contemplação, isso os homens não nos dão. Isso vem de Deus, em um lugar que você se prostra e fala, comigo, Senhor. Você dá lugar para Deus tomar conta da sua vida e sentar no trono do seu coração. Isso tem a ver com contemplação. Então, quando nós falamos de encontro, nós já falamos de Gênesis, de Adão. Mas existem alguns encontros, irmãos, que me chamam a atenção. Nós já falamos diversas vezes desses encontros, mas eu quero te lembrar, para a gente chegar num raciocínio e numa conclusão. Amém? A primeira frase que me impactou enquanto eu meditava sobre uma vida de contemplação, irmãos, é que de fato, Deus sempre nos contempla primeiro. Quem te amou primeiro? Você amou Ele ou Ele te amou primeiro? Ele nos amou primeiro. Ele nos viu quando ninguém nos via. Ele disse, eu aposto, quando todo mundo dizia que não ia dar em nada. Você está entendendo de onde você saiu? Por causa de um Deus que se fez homem, deixou a sua glória para contemplar uma humanidade caída e trazer vida de novo. Irmãos, esse éramos nós. Mas quando um Deus olha para mim e para você, irmãos, e nós devolvemos esse olhar a Ele, não tem como você ser a mesma pessoa. Não tem como, irmãos. A gente pode vacilar, a gente pode errar, a gente pode tropeçar, mas se nós estivermos com os olhos fixos nele, nós chegaremos lá. Então, se você está desanimado, entristecido, preocupado, frustrado com homens, irmãos, eu tenho algo para te dizer. Olhe para Jesus. Nele, você não vai se frustrar.
Ah, irmãos, isso é maravilhoso. Nós precisamos voltar a esse lugar de primeiro amor, sabe, aquela devoção, aquela sinceridade. Um primeiro encontro que me impacta, irmãos, é o encontro de Moisés com o Senhor. Como falar de contemplação sem falar desse homem que foi chamado amigo de Deus? Contemplação é ser amigo de Deus. Já parou para pensar que a gente pode ser amigo do Deus vivo que criou os céus e a terra? Que coisa maravilhosa, irmãos. E esse homem que falhou, irmãos, e a falha não foi algo tão simples assim. Fugiu para se esconder, foi encontrado pelo Senhor, chamado, vocacionado, e ele entendeu o lugar de adoração, porque ele via Deus face a face. E essa é a expectativa do ser humano, ver Deus, irmãos. Todos nós já nascemos com algo dentro de nós procurando as coisas eternas. Acontece que muitas vezes nós não temos esse entendimento. E é por isso que nós precisamos falar sobre uma vida de contemplação. E esse homem, consumido pela glória de Deus, acontecia algo com ele quando ele contemplava o Senhor. Ele descia, o povo olhava para ele e o povo via glória. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Quando você olha para Deus, você recebe glória dele, imerecida, incomparável. E as pessoas olham para nós e perguntam: o que ele tem de diferente, o que ela tem de diferente, irmãos? É a glória de Deus. Se você passa tempo com ele, não tem como ficar a mesma pessoa, lembre-se disso. Quanto mais você contempla, mais você consegue revelar ele à criação. Porque a criação tem o que, irmãos? Expectativa da revelação dos filhos de Deus. E os filhos entendem o lugar de contemplação. Porque filho tem intimidade. Filho chega na casa e não pede para abrir a geladeira. Pede? Eu não peço. A casa da minha mãe se parece com a minha casa, apesar de não ser. Mas eu tenho liberdade. Os filhos têm liberdade para carregar a glória. Por que é que você ainda não está manifestando a glória dele? Por que é que nós ainda duvidamos e pensamos demais para somente subir, olhar nos olhos e descer cheio da presença do Espírito de Deus? Ele quer derramar sobre nós. Irmãos, como não falar de contemplação e esquecer de Davi? O menino, o homem, que entendeu o lugar de uma coisa só. Uma coisa eu te peço: que eu possa estar na sua casa todos os dias. Contemplação é sobre um estilo de vida, irmãos. Não é sobre o culto de domingo. Contemplação é sobre se gastar para alguém. É se gastar não por um nome de um ministério, mas por aquele que criou a igreja e quer a glória de volta para ele. Então, irmãos, quando nós nos reunimos, nós somos um com ele. Essa foi a oração de João 17. Pai, eu vou, mas guarde-os, será necessário. Irmãos, nós enfrentamos dias difíceis, dias de dualidades, dias de complexidades, dias muito obscuros em diversos assuntos, em diversas esferas, onde as pessoas estão se infiltrando no nosso meio, e a gente precisa discernir o que é de Deus e o que não é. E isso se dá pelo lugar de contemplação. Os ministros precisam se capacitar diante de Deus para receberem espírito de sabedoria e revelação. Irmãos, isso não vem de um curso. Isso não vem de coisas que
nós produzimos. Vocês entendem isso? Isso vem de um lugar de encontro, que é o que nós estamos falando. E Davi entendeu isso. Moisés, que entrava naquele lugar santo, que criou aquela liturgia, Davi continua isso de um jeito mais renovado. Agora Davi deixava a tenda aberta, todos tinham acesso. Ele queria que as pessoas entrassem na presença. Ele ensinava as pessoas a adorarem. E eu quero te lembrar algo. O véu já foi rasgado. Nós não precisamos de um sumo sacerdote uma vez por ano. Nós não precisamos das roupas especiais. Agora nós somos o sacrifício. Você entra lá na presença, irmãos. Você queima lá no Santo dos Santos sem precisar de um mediador. Porque agora Cristo é o nosso mediador. Irmãos, como não falar de Isaías? Isaías no capítulo 6 é ungido a profeta. E ele precisa entender que agora ele está passando um momento de transição. E o encontro dele com Deus vai mudar completamente a história do povo de Israel. E nós estamos aqui por diversas profecias que Isaías ministrou sobre o povo e sobre a história. Você já parou para pensar que ministros do Senhor alteram a história da humanidade? Pessoas que recebem o chamado e dizem sim, eles mudam o curso da história para a glória do nome do Deus vivo. Irmãos, você tem uma convocação celestial. Você precisa dizer sim a esse Deus. Sabe, porque como nos diz em Coríntios, a gente olha no espelho embaçado, ainda não entende. Ainda é como um vislumbre do futuro. Mas quanto mais se aproxima a vinda do Senhor, quanto mais as profecias vão se cumprindo, mais claro vai ficando para aqueles que estão no lugar de devoção. E Isaías é aquele que entendeu esse processo. Ele diz no capítulo 6, eis-me aqui. Irmãos, essa frase é tão impactante, tão profunda. Ele diz sim para algo que Deus ia fazer através da vida dele, que talvez até ele duvidava. Mas o sim, irmãos, quando nós confessamos, quando nós nos disponibilizamos, quando nós assumimos a posição, irmãos, esse eis-me aqui vale a pena. Porque ele começa a nos capacitar, sabe? Ele começa a nos encher. Ele começa a liberar dons. Nós já falamos sobre isso. E aí já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Já não é mais se eu sou uma pessoa afinada, se eu falo bem. É sobre a unção do Espírito sobre mim. Então, tudo que eu fizer, Cristo vai se manifestar. Então, a oração do justo terá poder e um efeito sobrenatural. Nós não podemos inverter o processo. Nós não podemos começar do natural para o sobrenatural. Nós começamos do fôlego para então a manifestação do que é físico. Nós chamamos à existência aquilo que não existe pelo poder da fé que Ele nos dá, quando Ele se revela a nós como um Pai. Um Pai que quebra todas as correntes espirituais que te prendiam e me prendiam. Um Pai que apaga o passado, lança no mar do esquecimento, mas tem uma condição: você precisa ser mudado e permanecer nesse lugar de contemplação. Que nós possamos dizer ao Senhor: eis-me aqui. E onde Ele te enviar, você não estará sozinho. Irmãos, como não falar, acredito, de um personagem, um dos meus preferidos, João.
Irmãos, João, ele viu a liturgia do céu em adoração. Ele contempla e ele cai como morto diante da glória de Deus, porque ele não consegue ficar de pé diante daquilo que ele está vendo. Deus se revelou a João, e eu quero ler com você. Eu não li os outros para a gente ganhar um tempinho, mas eu quero ler Apocalipse 4 com você. Vou ler os primeiros versículos. Adoração no céu. Olha o título desse texto. Depois disso tive outra visão, e vi uma porta aberta no céu, e a voz que parecia o som de uma trombeta, e que antes havia falado comigo, disse... Quando nós contemplamos, nós ouvimos de perto: suba aqui e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. Num instante fui dominado pelo Espírito de Deus, e ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. O texto continua com coisas maravilhosas, mas o que eu quero focar aqui, irmãos, Deus tem coisas para nos revelar. Primeiro ele chama: suba aqui, como Moisés subia no monte, como Davi ministrava ao Senhor na tenda, como Isaías falava com Deus. Irmãos, nós precisamos elevar a nossa adoração, o nosso incenso. Sabe, a nossa vida tem que ser uma resposta, porque a adoração é responder aquilo que eu vejo. Como olhar para o céu, como olhar a glória e não responder ao Senhor, é impossível. João vê essa liturgia do céu acontecendo, e aquela cena maravilhosa dos anciões se prostrando, jogando suas coroas, se dobrando e dizendo que Ele é santo, santo, santo. Irmãos, nós não podemos deixar o dia virar sem ministrar ao Senhor adoração. Nós não podemos deixar de nos dobrar, porque Ele procura um coração sincero. Esse encontro é maravilhoso. João viu por algo que nós precisamos começar a exercer, pelo Espírito. Tem gente que vai ter visão aberta, tem gente que vai sonhar. Amém, irmãos, não importa o meio, mas o Espírito é o que importa. Pelo Espírito João viu. O Espírito precisa estar ativo dentro de nós, queimando, aceso. Como manter esse Espírito? Contemplando, adorando, buscando. É isso que Cristo espera de nós. Irmãos, como falar de contemplação e também não falar de Paulo no caminho de Damasco? É interessante que ele fica alguns dias sem ver, né? A glória foi tão maravilhosa que os olhos físicos dele se fecharam. E eu quero te dizer algo relacionado, uma analogia, digamos assim. Nós precisamos às vezes fechar os nossos olhos físicos para começar a acessar coisas espirituais. Sabe, quando nós oramos: Senhor, abra os meus olhos espirituais, vai ter um preço. O seu físico vai ter que começar a dizer não. E você vai ter que começar a dizer sim para o teu espírito governar a sua carne. Paulo, depois de alguns dias, é tocado e é curado. Mas a experiência foi tão marcante que ele entendeu a vocação dele. Ele achava que fazia o que era certo, porque ele tinha convicções humanas. Ele tinha uma causa violenta, mas não era a causa de Cristo. Ele perseguia, matava em nome de algo bom. Irmãos, nesse tempo tem muita coisa acontecendo em nome de algo bom, mas que não vem de Deus. Você está entendendo o lugar que nós temos que chegar? O mais profundo que nós cantamos aqui é esse lugar, irmãos. É esse lugar de olhar espiritualmente, de discernir ambientes, estações e tempos, para lançar palavras proféticas
como igreja ungida, separada, adornada, sem mancha e sem ruga, para representar Cristo, nós precisamos agir pelo Espírito de Deus, porque aí o que nós construímos não será abalado. O vento vem, a tempestade vem, mas nós continuamos convictos do nosso chamado, convictos da nossa autoridade em Cristo, irmãos. Se mantenha nesse lugar de contemplação. E aí, irmãos, vem a mulher samaritana. Que encontro é esse, irmãos, da mulher samaritana naquele poço? Segredos preciosos Deus ministra a ela, porque ela está diante do Messias prometido. Os olhos dela estão vendo o próprio Deus encarnado. Imagina essa cena e esse encontro. E Jesus revela coisas preciosas àquela mulher, porque ela tem uma dúvida sobre o que é adoração. Ela tentava encontrar e não conseguia, estava olhando para o lugar errado. E ela faz uma pergunta: mas onde é que eu devo adorar? Vocês já leram esse texto, tenho certeza. E ali Jesus diz para ela: não é sobre um lugar, mas é sobre com quem você está falando. Eu sou o Messias. Irmãos, essa revelação não pode nos deixar normais. A gente tem que... Eu não encontro palavras. A revelação de que o Messias já veio, isso tem que nos consumir diariamente. A revelação de que Ele já cumpriu o que Ele prometeu, que Ele já morreu por nós, que Ele já justificou os nossos pecados escondidos, para que agora se revelasse então a vida dEle. Eu acho que nós poderíamos ir embora com essa frase: eu sou o Messias. Então aquela mulher entende que não é sobre um lugar, mas como adorar e a quem adorar. O como nós estamos falando aqui já: contemplação, relacionamento, devoção, temor. E quem? Irmãos, é por Ele que nós estamos aqui. Depois você lê com calma lá em João 4, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Eu não vou ler o texto todo. Sabe, e Ele diz algo precioso: em espírito e em verdade é necessário que haja adoração por esses dois pilares. Nós já falamos do espírito, e a verdade tem que ser um lugar que faz parte de você agora. Sabe, a adoração, a vida de contemplação, tudo que envolve esse lugar precisa ser genuíno, para que Deus receba. Então, quando Ele diz sobre uma vida de oração, por exemplo, Ele diz: vocês não precisam ficar repetindo toda vez a mesma coisa. Ele não está querendo dizer de meramente repetição, mas Ele está dizendo de uma coisa que vira automática. Vocês entendem esse lugar, irmãos? E nós acostumamos rápido com isso. Sabe, às vezes, eu não sei se você já se pegou nesse ambiente, mas você está num ambiente de igreja e você começa a fazer aquilo automático, porque você se acostumou com o lugar, né? Você se acostumou com a canção, você se acostumou até com o espontâneo, às vezes, da adoração. Você faz isso tão naturalmente, que às vezes, irmãos, por uma linha bem fina, a gente pode entrar no automático. E a gente sai do genuíno. Não que não seja bom, irmãos. Significa que você está treinável naquilo. Mas, em espírito e em verdade, significa que todos os dias Deus quer ouvir uma nova canção de você. Vocês estão entendendo? Todo dia Ele quer extrair algo novo de você.
todo dia Ele quer ouvir a sua voz, falando coisas diferentes para Ele. Sabe, se declarando para Ele. E você vai usar palavras repetidas, glória a Deus, mas eu estou falando da intenção do coração, irmãos. A intenção, ela precisa ser renovada em nós. Porque senão nós entramos no automático. Nós viramos crentes muito bons no que fazemos, mas sem intencionalidade, irmãos. Para impactar, sabe? Aquele impacto que nós podemos causar nos céus, irmãos, é por conta de uma adoração verdadeira. Sabe quando parece que rasga o ambiente físico e parece que o teto do lugar não cabe mais aquilo que está saindo de nós? Isso é um lugar de verdade. E às vezes nós precisamos deixar o Senhor apertar um pouquinho a gente para extrair coisas novas. Se a gente fosse falar de azeite, por exemplo, para ficar puro, limpo, brilhante, de qualidade, irmãos. A adoração exige qualidade. Não só a performance, é um conjunto. Isso é maravilhoso. Aí, irmãos, eu quero rapidamente, porque o tempo já está indo, falar um pouquinho sobre como contemplar. E a gente pode parar para pensar que é você entrar no seu secreto e falar com Deus. Isso é maravilhoso. Você pode, deve fazer isso no seu devocional. Mas a contemplação, ela só acontece por um caminho, que é Cristo. Só é possível conhecer a Deus através do Filho. Se você estiver indo por outro caminho, você não vai encontrar a glória dele. E isso é poderoso. Só Cristo pode nos mostrar quem é o Pai. Colossenses 1, versículo 15 nos diz. Olha que maravilhoso isso, irmãos. Colossenses 1, versículo 15. Cristo e a sua missão. Ele é o primeiro filho. É a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Cristo é o meio de contemplar a Deus, irmãos, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro jeito, irmãos. Cristo é o caminho. Comece a olhar para Ele, irmãos. E aí nós entramos em um lugar de fome e de sede, porque onde tem fome e sede, tem mais de Deus. Nós precisamos estar nesse lugar. E aí nós entramos em um lugar de sacrifício também, porque nós precisamos deixar coisas para trás para entrar nesse lugar de santidade. A santidade nos alinha. A santidade nos corrige. Sabe o homenzinho torto que éramos? Deus nos conserta, irmãos. E não tem pecado que seja grande o suficiente para que Ele não te aceite. É esse lugar. Já falei Romanos 12. Agora eu preciso queimar. Agora eu me achego diante dele e digo: Senhor, eu me trouxe. É pouco, muito pouco. Mas se você começar a desenvolver um relacionamento com Ele, Ele vai te dar recursos. A gente vai começar a fazer coisa que você nunca imaginou, por meio do poder de Cristo, irmãos. Ele quer uma igreja viva, poderosa, que impacte a terra inteira, que restaure a terra inteira, porque Ele virá para redimir todas as coisas, e Ele quer encontrar fé na terra. O que nós não vemos, irmãos, está acontecendo. E Ele está sentado no trono.
Irmãos, e algo que me impacta muito em João 17, versículo 3, é que ele define o que é vida eterna. E o texto diz: a vida eterna é conhecer a Cristo, o seu Filho. Cristo é a resposta, irmãos. Porque uma vida de contemplação exige conhecimento de Deus. E conhecimento de Deus não é do dia para a noite, irmãos. Aquele encontro do primeiro amor, sabe? Quando Cristo nos encontrou e você disse sim para Ele. Como esquecer esse momento, irmãos? Eu não me esqueço. Mas acontece que depois daquele sim, a nossa vida vai desenrolando e você vai tendo novas experiências. E não é errado buscar novas experiências, irmãos, é necessário. Mas acontece que a experiência, ela precisa vir com conhecimento. Sabe, você precisa sair de um culto maravilhoso como esse e sair com conhecimento da palavra. Com conhecimento de algo que Deus te disse no seu profundo, que só você sabe que é Ele que está falando com você, não eu. Entende esse lugar, irmãos? Você pode entrar nesse lugar. E nós estamos aqui para isto. Sabe, e eu já quero encaminhar para o final. Algumas evidências, você jovem que está aqui nessa noite, né? O melhor lugar, irmãos, para você começar a queimar por Jesus é agora. Para você evitar traumas, desperdício, relacionamentos frustrados, é aqui que você vai guardar o seu coração. Porque do coração procede as fontes de vida, irmãos. Então, se o seu coração for dele, irmãos, não tem como dar errado, não. Ele vai fazer todas as coisas convergirem, sabe, para você ser bem sucedido. E aí, irmãos, eu quero encerrar falando sobre algumas evidências. Jovens, se você está com alguma dúvida hoje, se você está contemplando o Senhor ou não, eu vou falar de algumas evidências e no final nós vamos orar sobre isso, tá? A primeira evidência de uma vida de contemplação é a conversão. E a conversão não é só dizer sim, Jesus. Mas a conversão é você dar o fruto do Espírito. Entende? É você começar a gerar aquilo que Deus é. É os atributos de Deus em você agora. É as suas palavras, as suas atitudes, o seu comportamento, a sua família, o seu trabalho, tudo para a glória dele. Isso é conversão. Você estava indo, mas você pegou o caminho correto. Essa é a primeira evidência. Eu não vou ler os textos para a gente ganhar um pouquinho de tempo. A segunda evidência de uma vida de contemplação é a intimidade. Porque na intimidade, irmãos, acontece coisas que nesse ambiente aqui, ó, talvez não acontece. No seu quarto, você se joga no chão lá, com o seu pijama, com a roupa que você está confortável. E Deus diz coisas para você que talvez aqui você não vai ouvir, irmãos. Que aqui existe uma liturgia, né? Glória a Deus pela liturgia. Mas no secreto, Deus faz o que Ele quiser fazer. E você dá liberdade para o Espírito mover você do jeito que Ele quiser. Por isso que o secreto é tão importante. A intimidade é uma evidência disso, irmãos. A transformação vai vir através desse lugar. E para encerrar, irmãos, quando nós falamos lá em cima do encontro de João, nós falamos sobre preparação para o fim do tempo, dos tempos. Porque a expectativa da igreja, irmãos, por que é que nós estamos aqui? Por que é que nós contemplamos? Por que é que nós temos uma liturgia de culto? Por que é que nós ministramos ao Senhor? Para esperar Ele voltar, só por isso. Senão não haveria necessidade, irmãos. Tudo que é feito aqui, tudo que você está se dedicando, se gastando, construindo, sendo um voluntário, sendo um obreiro, sendo um líder, tudo é para esperar o retorno de Cristo. Então a finalidade é esperar Ele e apressar isso. Eu creio que nós podemos fazer isso como igreja. Mas para isso nós precisamos cultivar a vida de contemplação. Olha para Ele, irmãos.
Passe tempo com Ele. Gaste a sua vida para Ele. Pega o melhor que você tem e honre a Deus em tudo que você fizer. Eu quero te convidar a ficar de pé para nós orarmos e já caminharmos para o final. Amém? Meu esposo vai vir aqui. Glória a Deus, me ajudar. Irmãos, feche os seus olhos e comece a falar com Ele agora. Sabe, talvez você perdeu esse lugar de intimidade. Talvez você está se sentindo distante. Parece que tem uma barreira te segurando, que você não consegue romper ainda. Peça para Ele intervir nesse lugar de uma forma sobrenatural. Mas para isso você precisa dar espaço. Comece a falar com Ele. Sabe aquela nova canção? Comece a dizer para Ele: Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui mais uma vez. Senhor, aumenta a nossa fome. Aumenta a nossa sede, Espírito de Deus. Senhor, nós não queremos nos gastar por coisas humanas meramente. Nós não queremos nos gastar por lugares, por bens materiais. Mas nós queremos entender o lugar de uma só coisa, de um lugar genuíno, de uma adoração sincera, que rompe as minhas barreiras humanas e me faz queimar ao Senhor em sacrifício. Senhor, conduza-nos a esse lugar de devoção, de adoração. Senhor, ativa os corações cansados nessa noite. Leva-nos mais fundo nessa noite. Senhor, abra os olhos espirituais da sua igreja. Existem revelações novas. Não se canse, não se canse. Continue cavando, irmãos. Continue procurando esse tesouro precioso. Ele tem mais. Ele tem mais. Ele tem mais. Continue adorando. Tu és digno, Jesus. Nós estamos aqui por conta da sua dignidade. Não há outro, não há outro. Adore a Ele, igreja. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Eu sou Teu. Eu sou Teu. Declare: Santo, és incomparável, és inigualável. Não há outro que se compare à sua beleza. Revela-nos, Senhor. Revela-nos. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Eu sou Teu. Declaro o nome que é sobre todos, é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Aleluia. Eu sou Teu. Amém, irmãos? Se você está sentindo o chamado do Senhor nessa noite, se você quer dizer sim para Ele nessa noite, se existe alguém entre nós que deseja reconhecer o Senhor como Salvador, amém? Você pode vir à frente. Os obreiros vão estar orando. Se você está sentindo que está longe, precisa queimar mais, pode vir à frente. Nós estaremos orando por você. Tenha liberdade, amém? Pode vir, nós vamos continuar adorando. Você vem aqui na frente. Sinta a liberdade, amém? Oh, aleluia. O Senhor está aqui, Jesus.
Tu és poderoso, santo, 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 santo. Aproveite esse momento, irmãos. Se você sentir a necessidade, pode vir à frente, amém? Pode ficar à vontade. Nós te adoramos, Jesus. O Senhor está operando nesse lugar. O Senhor está liberando sobre nós, Jesus. Oh, aleluia.